paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados radiovintes da RU, é com alegria que me dirijo a vocês para esse segundo bloco, dentro daquele conjunto que nós nos propusemos a trazer para vocês sobre o ensino social sob o Papa Francisco. No primeiro bloco nós falamos desta novidade do período de Francisco, que é um período de igreja em saída. Uma igreja que sai do seu conforto, das suas seguranças, para ir ao encontro do povo humilde, povo sofrido, né? Então, este é um período novo dentro do tempo desta igreja nova que Francisco nos está propondo. E a primeira característica deste período, do Papa Francisco, na sua visão de doutrina social da igreja, é esta igreja pobre, dos pobres e para os pobres. Estávamos falando disso na última vez. E eu quero agora, para dar início a esse segundo bloco, fazer uma breve oração, lembrando que estamos no ano nacional do laicato. Um ano muito especial, os leigos e leigas, porque são eles os chamados a estar lá na frente, lá na ponta, levando adiante esse ensinamento social. Claro, o Papa, os bispos, os padres estão aí para animar, estão para dar um bom exemplo, mas não são eles que vão estar lá nas trincheiras, lá na frente, nos várias situações de profissionais, nos vários campos de cultura, nos meios de comunicação, em tantas frentes. Quem está lá são os leigos, competentes na sua área, onde eles são chamados a viver o seu cristianismo, a sua fé, de uma maneira engajada e forte. E para isso temos esse ano nacional do laicato. É uma oração que implora de Deus, do Espírito Santo, a força, a luz, a iluminação, a coragem para os leigos e leigas abraçarem isso. E os padres estarem ao lado deles, apoiando, não tomando o lugar deles, não. Esse é o clericalismo que o Papa condena. Então vamos agora, brevemente, vamos fazer esta oração do ano nacional do laicato. Ó Trindade Santa, amor pleno e eterno, que estabelecestes a igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos, ó Trindade Santa, pela presença e organização dos leigos, cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade e no campo, e afinal em todo o planeta, nossa casa comum. Ó Trindade Santa, nós vos rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam a sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. E por fim, ó Trindade Santa, vos suplicamos, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos de todos os cristãos, olhai pelos nossos leigos, inspirai-os e conduzi-los. Amém. Então, estimados ouvintes, vamos então ao segundo bloco, como eu havia anunciado para vocês, desse ensino social do Papa Francisco. E ainda vou comentar um pouquinho sobre a igreja pobre, dos pobres e para os pobres, que é a primeira característica deste período.
É uma igreja que quer olhar com mais carinho e maior atenção para a igreja dos pobres, né? E aí as características desse período, né, muito próprias, né, desta realidade. Então, um período chamado franciscano, né, de uma igreja em saída, de uma igreja que busca aproximar-se desse mundo dos pobres, a opção preferencial pelos pobres. Então, aí nós temos, como eu disse na última vez, uma igreja dos pobres, para os pobres e uma igreja pobre. E essa opção preferencial, para resumir esse ponto, essa opção preferencial pelos pobres é colocado como um princípio fundamental do ensino social da igreja, né? Nós não podemos falar em ensino social cristão sem olhar para essa dimensão como fundamental, né? Essa atenção para esse mundo de pessoas que de um modo ou de outro, é marginalizada, é colocada de escanteio, desprivilegiada, né? Porque nós temos uma minoria rica, temos uma pequena classe média, até já crescida um pouco mais, mas mesmo essas já estão sofrendo. Eu queria dizer então daquela massa de gente que tem poucos recursos, mas também pouco acesso àqueles campos onde se tomam as decisões. Então, a opção pelos pobres. O Papa Francisco voltou a falar de uma maneira nova desta questão, né, da opção pelos pobres. Então, ele lembrava, por exemplo, no discurso para os movimentos sociais lá na Bolívia, né? Estavam lá, aqueles movimentos sem terra, sem teto, dos catadores de lixo, imagine, todo esse pessoal, pescadores, né, trabalhadores artesanais, pequenos agricultores, tudo isso faz parte desse mundo, desses movimentos sociais, agricultores, familiares. Então, dizia o Papa Francisco no seu discurso em 2015, o futuro da humanidade está, em grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover alternativas criativas, na busca diária dos 3 T, trabalho, teto e terra. E também na vossa participação como protagonistas nos grandes processos de mudanças nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem. Veja que coragem, né? O Papa Francisco em relação a esses movimentos populares, de gente humilde, né? Gente trabalhadora, né? Lá tinha mulheres que eram as líderes de todo esse povo de recicladores, né? Catadores de lixo, e das cooperativas que trabalham na reciclagem. E havia gente, né, também do mundo, né, dos pescadores, né? Artesanais, esses pequenos pescadores, dos agricultores familiares, né? Da economia solidária, né? Que são as cooperativas, tantas formas de ação cooperativa. Então, tudo isso, diz o Papa, vocês são protagonistas nos grandes processos de mudança social, né? Então, esse é o primeiro aspecto que o Papa acentua, né, a necessidade de eles buscarem diariamente realizar essas 3 grandes aspirações que o povo precisa. O trabalho, o teto, chama casa, uma casa digna, e terra, isto é, meios de trabalho, de produção, né? E outro aspecto, nesta opção pelos pobres, esta radicalização que o Papa promove neste campo da opção pelos pobres, e que atinge o seu ápice quando ele afirma que se deve ter um encontro pessoal com o mundo dos pobres, tocar na carne sofredora de Cristo, presente nessas pessoas. Olha, o Papa não deixa por menos, né? Eu sou padre, né? Devo dizer lá na nossa paróquia, a gente vai lá, encontra esse povo pobre, mas a gente não tem a experiência do que é realmente a pobreza de uma mãe que chega no fim do dia e não tem o que oferecer de comer aos filhos, ou se tem alguma coisa muito parca, muito pobre, né? Então, esta é a realidade que vivem muitas pessoas hoje. E a fome está aumentando aqui em Pelotas, né? Muitas famílias, né, mal chegam até o final do mês com o parco salário que tem.
Então, este encontro pessoal com o mundo dos pobres, para tocar na carne sofredora de Cristo, é a presença dessas pessoas, né, que estão aí na nossa realidade, fazendo parte da nossa realidade, né? Então, diz o Papa o seguinte: se nós queremos realmente fazer essa opção pelos pobres na nossa realidade, trazer para dentro da igreja, diz o Papa o seguinte: só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a sua fé. Como é que eu vou conhecer os pobres se eu não tenho o cheiro da ovelha, como diz o Papa? Vou lá no meio do povo. Isso vale para o padre, vale para o agente pastoral, vale para todos os que se põem a trabalhar no campo social na nossa igreja, né, junto aos mais necessitados, nas diversas áreas e diversos, por exemplo, a Caritas, né, que trabalha com tantos frentes pobres, né, de gente com carência, né, e outros tantos movimentos que nós temos que trabalham com o sopão, né, o que trabalham a pastoral carcerária, os que trabalham, né, na pastoral com os catadores. Tudo isso exige de nos fazermos próximos, fazermos amigos desse povo humilde, lutador, né? Nós temos na nossa cidade de Pelotas muitos catadores, né? Que a gente às vezes até que fica um pouco chateado, eles vêm aí com as suas carrocinhas, às vezes puxados mesmo à mão, né? Essas carrocinhas, que é a sobrevivência deles. A gente precisa ter muita compreensão e paciência e até, né, olhar como é que a gente pode, né, estar ao lado deles, próximo deles, quais são as grandes aspirações deles, e aí ver se nas organizações em que eles estão, eles têm alguma necessidade onde realmente se possa colaborar eficazmente. A opção pelos pobres deve nos conduzir à amizade com esses pobres, diz o Papa. Então, esses que estão a esse povo mais humilde, diz o Papa também que eles são sujeitos de evangelização, né? Dia a dia os pobres se fazem sujeitos da evangelização e da promoção humana integral. Eles não são só objetos de evangelismo, não é eles que a gente agora nós vamos levar uma boa mensagem para eles. Eles nos levam mensagens incríveis de solidariedade, de cuidado, de amor pelos seus, né? Porque eles às vezes têm muito pouco e esse pouco eles ainda dividem entre si. Educam seus filhos na fé, vivem uma constante solidariedade entre vizinhos, entre parentes, diz o Papa, procuram sempre a Deus e dão vida ao peregrinar da igreja. Olha que bonito. Esses pobres dão vida ao peregrinar da nossa igreja, que é um peregrinar humilde, no meio de tantas dificuldades e sofrimentos. À luz do Evangelho, reconhecemos uma imensa dignidade e valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre como eles e excluído como eles. Desta experiência cristã, diz também o Papa, compartilharemos com eles a defesa de seus direitos. Dentro desta experiência cristã, vamos compartilhar com eles também, aí sim, a defesa dos seus direitos. Porque deveres eles já têm bastantes. Também esses a gente vai lembrar a eles. Cumpram seus deveres de solidariedade, de cuidar com o ambiente e assim por diante. Ainda podemos tirar do ensino do Papa, e isso nós temos no Evangelii Gaudium e também no documento Aparecida, que esta opção pelos pobres não é uma opção nem sociológica, nem muito menos política, é uma categoria teológica, diz o Papa. O Papa Francisco, além de ter significativamente escolhido esse nome por causa dos pobres, o nome de Francisco, acentua que a opção preferencial pelos pobres não é uma categoria sociológica ou cultural, mas uma categoria teológica. E o Papa, então, o Papa Francisco lembra o seu predecessor, o emérito Papa Bento XVI, que na abertura da Conferência de Aparecida, afirmou que essa opção pelos pobres está implícita na fé cristológica
De modo que não se pode seguir Jesus sem fazer essa opção. E que ela deve perpassar transversalmente todas as estruturas e prioridades pastorais. Olha que coisa! Isso está no Evangelho Gáudio, número 198, onde o Papa afirma isso, né? Esta opção pelos pobres tem que estar presente em toda a nossa pastoral. Temos que estar sempre conscientes de que há uma grande imagem de gente, grande massa de gente que passa necessidades, que são mal atendidos, cujos direitos são mal promovidos e cujos deveres também eles não são ajudados para poderem cumprir integralmente. Então, esta é ainda a complementação que eu quis fazer neste primeiro grande bloco, né? E agora quero ainda entrar um pouquinho numa segunda dimensão, já agora nesse segundo bloco que estamos indo, sobre a desigualdade social como raiz de todos os males. Nós já falávamos disso, né? Na nossa fala anterior, né? Então, nos inícios da doutrina social cristã, Leão XIII, o Papa Leão XIII, em polêmica com os socialistas, chegou a afirmar que era impossível acabar com as desigualdades sociais. E que isso trazia algumas vantagens também, né? Nem todo mundo ser igual. E é verdade, né? Foi ela, a natureza, disse o Papa, na Rerum Novarum, que estabeleceu entre os homens diferenças tão múltiplas e como profundas. Diferenças de inteligência, de talento, de habilidade, de saúde e de força. Diferenças necessárias, de onde nasce espontaneamente a desigualdade das condições. Essa desigualdade, por outro lado, diz o Papa, reverte em proveito de todos, tanto na sociedade como dos indivíduos. Porque a vida social requer um organismo muito variado e funções muito diversas. E o que leva precisamente os homens a partilharem as suas funções é principalmente a diferença nas respectivas condições. Isto é, há uma diferença legítima, né, de doação, de dotações, de qualidades, e que cada um deve saber aproveitar. Agora, o Papa Francisco, né, voltou a esse tema, mas já mais atual, mais atualizado. As desigualdades sociais hoje. No desenvolvimento posterior, então, depois desses papas iniciais, no desenvolvimento posterior da doutrina social, né, se manteve esse entendimento que havia uma desigualdade natural entre as pessoas. Mas foi sempre questionada a existência de desigualdades sociais, sobretudo se elas são gritantes. João XXIII dizia serem anacrônicas as teorias que afirmavam que algumas classes sociais estariam em posição de inferioridade, enquanto outras desfrutariam de privilégios por causa de sua situação econômica e social. Isso na parte Minterge, número 43. Ele critica esta ideia de que há pessoas naturalmente pobres, outras naturalmente ricas. Não. Né? Isso foi a realidade social, que, entre outras coisas, também contém muitas injustiças, que levou a essas tremendas desigualdades econômicas e sociais. Então, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, afirmou que a aspiração mais insistente da humanidade é que haja justiça e que se eliminem as desigualdades, pois elas constituem um escândalo. Assim diz a Gaudium et Spes, nos números 29, 63 e 96. Ainda agora, vendo com o Papa Francisco, ele faz uma distinção importante no campo das desigualdades. Ele diz que existe, já valendo-se também das ciências sociais, diz que há dois tipos de desigualdade. Uma é a desigualdade de condições, claro, né? Mas há também desigualdade de oportunidades, o que é uma coisa diferente. A primeira é centrada nas classes sociais. Aí nós temos umas classes mais ricas, temos a classe média, temos a classe popular, temos a classe mais carente dos excluídos, os reincluídos precariamente, né, a classe D. Enquanto que a outra
esta desigualdade de oportunidades está nas minorias, sobretudo minorias étnicas e grupos sociais marginalizados, que não têm as mesmas oportunidades, foram excluídos, ou por sua cor, ou por sua tradição, Então, a primeira vertente busca reduzir o fosso entre as classes sociais. Isso é um esforço justo, mediante a distribuição de renda. Mas não basta isso, diz o Papa Francisco. Não basta tentar reduzir, o fosso entre as classes sociais. Enquanto nós temos que olhar para essa segunda desigualdade também, das discriminações. Essas não se justificam e que constituem um obstáculo à realização do mérito, permitindo a cada um de ter acesso a posições desiguais ao final de uma competição equitativa, Então, se a competição for justa, todas as pessoas, brancos, negros, amarelos, ou de cultura tradicional ou de cultura moderna, deveriam ter todos oportunidades semelhantes, nós chamamos de oportunidades iguais. E aí, aqueles que foram prejudicados historicamente deveriam, sim, receber uma nova chance, E aí nós temos, por exemplo, o caso dos afrodescendentes, as cotas raciais, que tem uma justificativa nesta consideração da desigualdade de oportunidades, que foi baseada em discriminações históricas, quando o negro foi considerado inferior, o negro foi reduzido à condição de escravo, e quando foi libertado foi jogado aí à sua própria sorte. Está na hora de resgatar essa grande dívida social, dando-lhes chances novas, e a única desigualdade que socialmente e eticamente se admite é entre aqueles que foram feitos desiguais, para dar-lhes oportunidades de novas chances e de chances iguais para, então sim, com as diferenças de mérito, poderem acessar a novas posições. Então, meus caros ouvintes, nós chegamos ao final desse segundo bloco. Quero agradecer a atenção de vocês e recomendar muito que vocês continuem aí a olhar, a escutar o Papa Francisco nas suas múltiplas externações sobre a doutrina social, especialmente na sua encíclica Na Alegria do Evangelho, que é uma exortação apostólica, aliás, e a sua encíclica sobre o meio ambiente, o cuidado da casa comum. Obrigado pela atenção de vocês. Frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.